Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Capítulo 8. Os Anjos. Os Anjos segundo a Igreja. Todas as religiões têm tido anjos com diversos nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. 2. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno, infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Esse é segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Na esfera mais elevada aparece a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais, e intermediariamente uma união maravilhosa das suas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em duas faculdades. A ideia que temos de perfeição nos faz compreender que pode nela haver outros seres simples quanto ela, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais nobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Deus, enfim, recebe das mãos dos homens os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações dos homens? Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo que atesta a sua onipotência não fora mais a obra-prima da sabedoria. Nesse caso, a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Em cada página dos sagrados livros, do Velho como do Novo Testamento, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus desse ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos,
e os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanham o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no próprio politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, se associa ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo esse o essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exerce recíproca influência. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições dessa condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre com imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo se dá relativamente aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos, que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a um ponto fixo e limitado do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo, mas, assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Cristo e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho, na frase de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda, que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos.
Infinita a essência divina e incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar. Mas, em lhes serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhos desvenda quando, em certas circunstâncias, são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgãos vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam o pensamento e sentimento de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Esse número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se podemos avaliar o número de habitantes de uma cidade pela sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam os céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Os padres da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias, ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se de acordo com a função que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso, que refletem luminosidade e divina sabedoria. E, finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribuem no governo geral do universo, e são as dominações que determinam aos anjos de classe inferior suas missões e deveres. As virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem, por sua força, a vigilância, as leis que regem o mundo físico e moral. Os de terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados encarregados de reinos, províncias e dioceses. Os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos de guarda que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação.